Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da matemática e hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares. E aí vem a pergunta, afinal, o que são sistemas lineares? Sistemas lineares são conjuntos de equações lineares. Aí também você poderia perguntar, tá, mas e o que são equações lineares? Equações lineares são equações que possuem incógnitas, como essas aqui, x, y, z, e também possui coeficientes, que são os números que acompanham as incógnitas, para indicar quantas vezes elas são somadas ou subtraídas. Poderíamos ter aqui, por exemplo, 2x mais 3y mais 4z, ou mesmo menos 4z, e por aí vai. E quando nós temos mais de uma incógnita numa equação, a gente não consegue resolver a equação. Por quê? Porque normalmente a gente isola a incógnita que nós queremos descobrir. Mas se elas forem mais de uma, a gente vai isolar uma e também vamos ficar com as outras sem saber o valor. Então não tem como resolver uma equação que possui mais de uma incógnita. Nós poderíamos resolver se nós tivéssemos também mais de uma equação. Então a gente precisaria ter várias equações. Aí nós teríamos um conjunto de equações e esse conjunto se chama sistemas lineares. Aqui nós temos exemplo, por exemplo, de um sistema linear com 3 equações. Poderiam ser muito mais que 3 equações. Mas nós vamos começar fazendo um exemplo bem simples aqui, resolvendo um exemplo bem simples com 2 equaçõezinhas. Lembrando que existem diversas formas de você resolver esse sistema e você provavelmente aprendeu lá no ensino fundamental. E as técnicas mais conhecidas são o método da adição e o método da substituição. Porém, eu não vou usar nenhum desses aqui. Eu vou usar um outro método que eu prefiro, que eu gosto mais, que se chama método do chumbo trocado. Messias, onde você já viu esse nome? Por que você sabe que ele se chama isso? Bom, porque eu que inventei e eu quis que fosse assim. Bom, então como é que funciona esse método? Aqui eu observo que eu tenho 2x e tenho 5x. Não dá para cortar essas letras. O objetivo num sistema é sempre você eliminar letras, porque se eu eliminar o x aqui, sobra só o y e eu descubro o valor dele. Depois eu volto e descubro o valor do x, e vice-versa. Mas eu não posso eliminar porque eles são diferentes. Eu tenho 2 aqui, tenho 5 aqui eu tenho 3y e 8y, não tem jeito. Mas eu escolho aquela letra que eu quero eliminar. Vamos supor que eu queira eliminar aqui o x. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer o método do chumbo trocado. Como assim? Eu vou multiplicar por 5. Estou vendo um 5 aqui embaixo, então vou multiplicar por 5 lá em cima. E vou multiplicar por 2 aqui embaixo. Muita gente fica, Messias, não teria que ser menos 5 ou menos 2? Não se preocupe com o sinal agora. Primeiro vamos multiplicar de forma trocada. O 5 estava embaixo, coloquei em cima, o 2 estava em cima, coloquei embaixo. E eu multiplico a equação inteira por esses números. Então, nós vamos ter 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes 3y são 15y. E 5 vezes 9 dá 45. Agora, multiplicando por 2 é de baixo. 2 vezes 5x são 10x. 2 vezes 8y dá 16y. E 2 vezes 23 dá 46. E olha que sisteminha mais bonitinho que a gente chegou aqui. Nós temos agora um sisteminha bem mais simples, porque nós temos 10x em cima e 10x embaixo. E eu poderia cortar eles. Mas como assim cortar, Messias? Você tem tudo positivo. E aí que está o pulo do gato. Eu vou fazer uma equação menos a outra. Agora, uma estratégia bem inteligente aqui é você pensar em qual que você vai fazer. A de cima menos a de baixo ou de baixo menos a de cima? Se a gente parar um pouquinho e observar, os números de baixo são maiores. Então, é mais interessante eu fazer a de baixo menos a de cima. Aí é só eu acompanhar assim, ó. 10x menos 10x, 0. Já era, não tenho mais x. 16y menos 15y, se você tem 16y e retira 15, sobra só um y, que eu vou chamar de y apenas. E 46 menos 45 é 1. Então, pronto, eu já descobri o valor do y. O y vale 1. Ah, Messias, tudo bem, resolveu o sistema? Não, porque o sistema tem 2 incógnitas, então eu tenho que achar o valor das 2, e eu só achei do y. Aí, como é que faz para achar o do x? Você escolhe qualquer equação, pode ser a de cima, a de baixo, ou mesmo essas outras aqui multiplicadas, mas não é interessante, essas aqui são mais simples. Escolhe uma delas para você substituir o valor que você achou e descobrir o x. Eu vou escolher a equação de cima ali.
Então, eu tenho 2x mais 3y, que é igual a 9. E agora, vai ficar assim, ó, 2x mais 3 vezes o y. O y que eu encontrei vale 1. Então, vou colocar 1 aqui no lugar do y. E isso é igual a 9. Então, 2x mais 3 é igual a 9. E se a gente parar um pouquinho para pensar, eu quero isolar o x. Então, 2x vai ser igual a 9. Passa esse 3 para cá, vem menos 3. Então, 2x é igual a 6. E aqui você poderia passar o 2 dividindo, mas eu não vou fazer isso, porque vocês já têm que acostumar com esse raciocínio aqui. Se o 2x vale 6, um x sozinho vale 3. Ah, Messias, mas eu tenho que passar o 2 dividindo, senão eu não durmo de noite. Então passa o 2 dividindo, meu filho, seja feliz. Mas o que eu vou fazer aqui é deduzir que se 2x vale 6, um x sozinho vale 3. Pronto, eu tenho o resultado do meu sistema. É muito comum a gente colocar resultado de sistemas em equações, em conjuntos, soluções. Se eu colocar num conjunto solução, eu sempre coloco primeiro o valor do x. Então, o meu x foi 3 e o meu y foi 1. Se fosse as três incógnitas comuns, x, y e z, a gente colocaria primeiro o x, depois o y, depois o z. Ok, por essa aula é só isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais de sistemas lineares. A gente vai aprender uma regra muito legal, uma regra específica para sistemas lineares, que é a regra de Cramer. Vejo vocês lá, obrigado e até mais.